Olá, meus irmãos, que Deus esteja conosco. Vamos comentar agora o capítulo 3 da segunda parte, Almas em Sombra. Vamos lá. Então aqui nós teremos, né, uma parte importante da história, onde Emmanuel traz para nós como se fosse assim um emaranhado dos relacionamentos ali, dos espíritos, o que nos mostra o quanto as nossas reencarnações elas vêm trazendo, né, essas ligações. Essa importância de tomarmos cuidado com aqueles que passam por nossas vidas, com os nossos relacionamentos, com as afinidades ou desafinidades que nós sentimos, porque provavelmente esses sentimentos eles são originados de outras existências e trazem uma bagagem, uma carga importante que nós temos que, né, realmente estarmos atentos para não piorarmos a nossa situação, né, ou não agravarmos alguma relação. Então essa teia que Emmanuel traz para nós desses personagens, né, é o que nos chama a atenção nesse capítulo. Então vamos lá. Nós então conhecemos a história do Tassiano, que é um irmão adotivo de Galba e de Helena. Tassiano se casa com Helena, né? E tem tem duas filhas, uma delas é a Lucila, que a título de, né, o tempo que passou, então nós vamos, essa imagem que está bem infantil, nós vamos transformá-la aqui em mais jovem, né? Agora que o tempo passou. Então nós temos Lucila, que é sobrinha do Galba e que foi prometida para casar com ele ali, pelas próprias artimanhas da sua família, do seu avô, né? E da sua mãe, que é a Helena. Então nós temos Tassiano com Helena, nós temos Lucila com Galba, e nos capítulos anteriores foi narrada para nós a história da Lívia, né? Do seu, que ela teve um casamento com o Marcelo, que é esse jovem que nós estamos trazendo aqui, e esse Marcelo é um bonachão, né? Ele é um bom vivan, quer dizer, ele quer se aproveitar ali dos outros, ele quer uma vida de riquezas, de facilidades, ele se envolve muito nos jogos, nos vícios, né? Nas apostas. Então ele traz essa personalidade aí. Então por causa disso tudo, ele abandona a Lívia, eles se afastam. A gente vai ver no capítulo anterior que ele encontra ela em Lyon, então eles têm um encontro ali, e o Tassiano que estava junto dá um jeito de despachar ele e de fazer ele ir para Roma, para que ele possa viver sua vida lá, conquistar as riquezas que ele quer, até dar uma indicação para ele, né, de um conhecido lá, então ele vai em direção a Roma e tal. E nós temos também na história o Teódulo, né, que é um amigo da família Vetúrio há algum tempo, e é enviado para o Vetúrio lá, para Lyon, para ajudar lá, como nós dissemos nos capítulos anteriores, nas, nas questões ali das propriedades e tal, né, contribuir com a família, e ele acaba se aproximando bastante de Helena. Então nós vamos ver, né, aí já começa o emaranhado dessa teia aqui. Nós vamos ver então a Helena, né, se aproximando assim, de forma romântica, né, ao Teódulo, e nós vamos ver o Tassiano ficando para trás, ele acaba encontrando a Lívia, então os dois se aproximam também com esse sentimento. Só que aqui a gente vai ver que existe uma pureza um pouco maior, um cuidado um pouco maior com esse relacionamento, como nós vimos no capítulo passado. E a Lucila, que havia sido prometida por Galba, ela passa, nós vamos ver que o Marcelo aí para Roma, em um evento ali da sociedade, os dois se encontram e os dois se aproximam. Então o Marcelo, olha que bagunça isso, né? O Marcelo, que é o marido da Lívia, que se apaixona pelo Tassiano, a filha do Tassiano agora se apaixona pelo mesmo Marcelo. Então é uma bagunça aqui, realmente uma teia de espíritos, de envolvimento, de sentimentos, de paixões, de atração, né, enfim, de desafinidades, nós vamos encontrar. Então o capítulo ele vem contar essas histórias para nós, né? Ele é um capítulo que não traz muito teor, digamos assim, doutrinário, mas ele traz essa questão da história muito forte, que é os espíritos se encontrando, se reencontrando aí. Mas aí nisso tudo, o que é importante? O Teódulo que havia ido para Lyon, né, para, enfim, ver como é que as coisas estavam, que ele ajudava na administração, tudo, ele percebe Lívia e Tassiano, a aproximação dos dois. Percebe a presença de Lívia e do Basílio, pai dela, né, lá na casa, enfim, na Vila Vetúrio. Então, ele imagina
Então ele imagina esse romance da Lívia com o Tassiano. Ele não sabe a história, mas ele imagina isso e ele passa a acreditar nisso. Então ele, ao voltar para Roma, ele conta tudo isso para Helena, com o seu olhar modificado, né? Preconceituoso. E ao mesmo tempo, não, então aqui nós vamos trazer essa questão do poder da mentira, que é o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? O quanto às vezes a nossa interpretação errada de algumas situações podem causar constrangimentos profundos na nossa vida ou na vida de outras pessoas, e o quanto a fofoca, você ir contar da vida do outro sem realmente saber, o quanto isso pode causar, né, realmente traumas ou, enfim, grandes problemas aí na sociedade. Aí a gente pode falar também das fake news, né, que são novidade, que são na verdade estão na moda, né? Fake news. O quanto é realmente importante que as informações que a gente passe para frente, né, seja através da conversa, seja através das mídias sociais, que elas realmente sempre tenham um embasamento, uma confirmação, uma veracidade, para que a gente não atrapalhe a vida das outras pessoas, né? Não coloque caminhos errados aí, interpretações erradas na vida das outras pessoas. E foi exatamente isso que o Teódulo fez ali, né? Ele vai gerar um grande movimento na vida de todo mundo ali com essa inverdade que ele viu e acreditou que fosse, né? Mas não era. Então, a Helena, ao saber disso, ela começa a organizar a vingança, como é que ela ia resolver essa situação. E paralelo a isso, ela também descobre, né, o relacionamento da Lucila com o Marcelo e também fica toda armada. Ela não aceita isso. Junto com o Teódulo vão pesquisar a vida dele, vão tentar descobrir o passado dele, é aí que eles descobrem toda essa ligação, né? A ligação dele com a Lívia, o seu passado desorganizado, e não aceitam que ela seja que ele seja, né, o substituto do Galba para se casar com a Lucila. Não, o Galba, né, que era de família rica, era irmão da Helena, então ele estava ali sendo mimado, né, por essa família. Então a Helena, junto com o Teódulo, eles organizam o assassinato do Marcelo. E aqui vem uma grande questão, porque principalmente a Helena que elabora isso tudo, né, todo esse plano, ela vai adquirir com certeza aqui débitos muito profundos, né? Questões muito profundas aqui no assassinato do Marcelo. E eles fazem isso, né? Com o veneno, eles dão veneno, vinho misturado no vinho para ele e ele acaba desencarnando, certo? Então virou o espírito aqui. E tem uma questão importante. A Lucila estava grávida. Ela ficou grávida do Marcelo nesses 3 meses de convívio ali, de romance, né, que eles tiveram e ela engravidou. O que assemelha, o que faz nos lembrarmos, né, da própria Helena, que antes de se casar com Tassiano também teve um relacionamento amoroso enquanto jovem, também engravidou, pensou no aborto, mas teve o filho, né, teve uma filhinha com uma mancha, né, vocês lembram disso? E só que ela abandonou essa filha, né, foi levada embora e aí um agricultor lá pegou essa filha para criar. Então ela fica muito revoltada com essa história porque ela se vê ali na filha, a mesma história se repetindo. Então a gente não sabe o que vai acontecer ainda com a Lucila em relação a essa gravidez, mas eles armam então de separar esse relacionamento. E um último plano, né, que eles tiveram foi para agora separar também a Lívia e o Tassiano. Então ela pensou em tudo, armou tudo, bolou tudo. O que ela fez? Ela descobriu que o Basílio, que é o pai da Lívia, era um antigo escravo, né, de uma família romana ali, que estava no mesmo próximo a eles ali. Ela descobre quem é essa família, vai atrás da família e ela compra os direitos de posse do Basílio. É como se ela pagasse a dívida do Basílio e ficasse com os documentos dele, que comprovariam que ela tinha o direito sobre ele. E aí o que ela bola? Ela manda uma carta para o Tassiano, fingindo que a Lucília estava muito doente, próxima a desencarnar, para que o Tassiano viesse para Roma, e ao mesmo tempo ela e o Teódulo fossem para Lyon. Então eles iam trocar de lugar para que ela, sem a presença do Tassiano, né, pudesse alertar as autoridades ali da época que o Basílio era um escravo que havia fugido, que tinha dívidas do passado, que era cristão, então deveria ser perseguido, preso ou até assassinado, para de alguma maneira desestabilizar esse relacionamento que ela achava que o Tassiano tinha com a Lívia e
tomar as rédeas da sua própria vida da maneira como ela achava, né? Com um egoísmo extremo ali, enfim. Bom, pessoal, esse então é o capítulo dessa vez, né? Que nós estudamos, que nós lemos, que traz toda essa teia de relacionamentos aí, totalmente confusos, desorganizados, com bastante necessidade de amor, né? O que falta aí em todos esses relacionamentos que a gente está vendo até agora é o amor. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Qual que vai ser o desenrolar dessa história. Grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.